A Crefisa nunca esteve tão próxima do Vasco. Torcedor, você nunca ouviu falar isso com tamanha segurança. Você há de se lembrar do papo que eu tive com a Leila Pereira? Relatei esta conversa no meu canal do YouTube, datado do dia 28 de março. Mas eu vou refrescar a conversa nesse vídeo aqui. Vou trazer também a palavra da Leila Pereira, falando sobre a saída da Crefisa do Palmeiras. Você sabe quanto a Crefisa pagaria anualmente ao Vasco? E quanto o Vasco hoje recebe do patrocinador Master? Antes de eu trazer a palavra da Leila Pereira, o vídeo dela falando sobre a saída da Crefisa do Palmeiras, quero apenas refrescar a sua memória. Eu tive um papo com a Leila Pereira no dia 25 de março, em Madrid, no CT do Real Madrid. A Leila Pereira foi a chefe da delegação brasileira nos jogos que a nossa seleção fez diante da Inglaterra em Wembley e contra a Espanha no Santiago Bernabéu. Eu convivi, pouco à distância, com a Leila Pereira quase que diariamente, porque ela sempre estava presente nas entrevistas coletivas e também nos treinamentos, nas cidades de St. Albans, Londres e Madrid. E eu deixei para conversar com a Leila Pereira, não foi uma entrevista, foi um bate-papo, no CT do Real Madrid, na véspera do jogo Brasil-Espanha, logo após aquela entrevista coletiva do Vinícius Júnior, em que ele falou sobre o racismo, em que ele chorou. Pois bem, no finalzinho dessa entrevista, eu conversei com a Leila Pereira, e ela me falou sobre o Vasco, o envolvimento dela com o Palmeiras. Ela me falou que nasceu em Cabo Frio, que ela não era vascaína, que ela nunca foi. Os irmãos dela, sim, são vascaínos. O pai dela é vascaíno e que ela nunca gostou de futebol. Por isso mesmo, sendo do Rio de Janeiro, da cidade de Cabo Frio, ela não se envolvia com futebol até conhecer o marido. E aí sim, gostar do Palmeiras e hoje, segundo ela é mais palmeirense do que o próprio marido. Mas também, segundo ela, naquela oportunidade, dia 25 de março, eu conversei com a Leila. E tudo isso eu relatei no meu vídeo, no canal do YouTube, 28 de março, eu subi esse vídeo no meu canal. Ela falou que os irmãos falavam com ela, pô, ajuda o Vasco, essa coisa toda. E que ela gostava muito do Pedrinho, e que se emocionou algumas vezes com a força da torcida do Vasco. Mais importante, alguém que estava ali na roda, conversando com ela também, falou: Leila, mas você vai ajudar o Vasco? E foi a última frase dela deixando o ambiente. Por enquanto não, por enquanto. E saiu. Ontem, a Leila Pereira, num evento de anúncio à candidatura dela à reeleição no Palmeiras, falou sobre a saída da Crefisa. E depois eu volto dando mais argumentos da chegada da Crefisa ao Vasco. Vou falar uma coisa com vocês. Daqui uns 10 dias isso vai estar resolvido com relação a valores. E aí, se a Crefisa decidir cobrir, exatamente, obrigada. Cobrir a proposta, eu vou submeter o meu valor para o Conselho de Orientação e Fiscalização. Porque não posso eu presidente do Palmeiras, não aceitar uma proposta da Crefisa. Mas eu vou adiantar para vocês, eu acho saudável, entende, que tenha-se outros parceiros. É um pequeno spoiler que eu estou dando para vocês. Eu acho saudável, sabe? Eu acredito que tudo na vida tem um ciclo, sabe? Eu acho que o ciclo da Crefisa pode estar se encerrando. É um ciclo extremamente... Exclusividade ou para compartilhar com outras marcas? Não, dá para compartilhar na camisa do Palmeiras. Eu acho que tudo tem um ciclo na vida, tá? Eu acho que das minhas empresas, eu acho que nós fizemos muito, não é? Pelo Palmeiras, e o Palmeiras também fez muito. Bom, é um spoiler muito claro dela de que o Palmeiras
terá um patrocinador maior e melhor do que o atual, que é a Crefisa. E aí o ciclo da Crefisa como patrocinador master do Palmeiras vai se encerrar. A Crefisa paga ao Palmeiras hoje cerca de 80 milhões por ano, mais 40 milhões de bônus por metas, podendo chegar no total a 120 milhões. O Vasco recebe do patrocinador master algo em torno de 70 milhões. Então a Crefisa já pagaria anualmente ao Vasco, caso o valor seja o mesmo do Palmeiras, maior do que o Vasco hoje tem como patrocinador master. O que mais encanta a Crefisa no projeto Vasco? A força da torcida do Vasco, nacionalmente falando, ela é maior do que a do Palmeiras. E há um detalhe importantíssimo nisso aí: a ausência do estádio de São Januário. Para o torcedor parece meio esquisito, mas para o patrocinador, não. Para o patrocinador, ver o Vasco jogando em enormes estádios, maiores do que São Januário, é muito importante, chega a ser fundamental. Então é um grande negócio. E a Leila percebe isso. A Leila não vai falar muito sobre esse tema no momento, porque ela precisa ganhar a eleição no Palmeiras. E há também uma equipe na Crefisa que trabalha com isso. Também. Ela é dona da Crefisa, junto com o marido, ela é presidente do Palmeiras, mas há uma equipe também na Crefisa que trabalha para alinhar a Crefisa junto ao Vasco, assim que chegar o outro patrocinador no Palmeiras, após a Leila ser reeleita. Então há um processo para que tudo isso ocorra e a Crefisa chegue ao Vasco da Gama no próximo ano. É uma baita notícia para o torcedor vascaíno. Aliás, é um namoro antigo que o Pedrinho tem com a Crefisa e com os donos da Crefisa, que é o seu Crefiso e a Leila Pereira. Vamos debater o VAR. O áudio foi divulgado. Felipe Coutinho tem que ser titular já contra o Cruzeiro, que vem com um técnico novo. Maicon completando 50 jogos com a camisa do Vasco. Tudo isso e muito mais agora, aqui no nosso Café Vascaíno. Seja bem-vindo, tenha um ótimo dia, uma grande terça-feira. Bom, vamos lá, Maicon completando 50 jogos, hein? Com a camisa do Vasco, foi assim contra o Palmeiras. Jogador que já oscilou entre titular e reserva, oscilou no humor do torcedor também, mas vem tendo boa participação nessa temporada e tem sido importante no sistema defensivo, principalmente nas bolas aéreas. Um líder dentro do grupo e um jogador que é importante hoje dentro do trabalho técnico Rafael Paiva, que ele seja fundamental na reta final e ajude demais o Vasco da Gama. Parabéns pelos 50 jogos, né? Léo Jardim está a caminho de 100 com a camisa do Vasco. Outra peça importantíssima, fundamental em vários resultados. Léo Jardim também, que tem um contrato maior do que o Maicon e é mais novo também. Jogador fundamental para as próximas temporadas. Bom, domingo o Vasco pega o Cruzeiro fora de casa, 6h30 da noite, na estreia do técnico Fernando Diniz. Ontem o Cruzeiro mandou embora o Fernando Sobral, o técnico anterior, e trouxe o Fernando Diniz, que já enfrentou o Vasco algumas vezes e o Vasco levando vantagem, né? Tem 6 vitórias do Vasco contra os times comandados pelo Diniz, São Paulo, Oeste, Fluminense, enfim, o Vasco se dá bem quando enfrenta o Fernando Diniz. Então que assim continue e que possamos ter um ótimo resultado, porque o Vasco precisa. O time vem somando o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil de 3 jogos sem vencer. De 9 pontos, apenas 1 conquistado. 2 derrotas. Passou, é verdade, na fase quartas de final em cima do Atlético Paranaense, mas perdeu no tempo normal. Venceu nos pênaltis. Empatou com o Flamengo e perdeu para o Palmeiras. E os 3 jogos com uma peculiaridade, né? Uma particularidade. Não jogou bem. Cresceu durante a partida. E essa é a discussão que nós vamos ter agora. Bom, Coutinho não é uma aposta. Coutinho é uma realidade. Ele entrou bem contra o Flamengo, entrou muito bem contra o Palmeiras, com mais minutos em campo e mais uma semana pela frente. O que precisa o Coutinho para sair como titular na vaga do Payet?
Ontem, durante o Na Conta KTO com o Rei Kraus, a gente debateu isso. Até o Rei perguntou assim, pô, Fábio, mas por que o Vasco não joga com os dois? E eu respondi a ele, porque o Payet não está performando. Mas a tendência, ou a ordem natural, seria ter os dois em campo. E aí mudar para um 4-4-2. Não sei a sua opinião. Quero ler aqui nos comentários. Eu defendo o 4-4-2. O Vasco jogar com 2 meias e um atacante só. Hoje o David com o Verratti. Coutinho, Payet, David e Verratti. Fazer um quadrado ali mais à frente, um losango. Né? O Coutinho caindo mais pelo lado direito, Payet centralizado. Ou eles trocam o David pela esquerda, o Verratti centralizado mais à frente. 2 volantes de muita marcação, o Gomoro e Cocão, o Gomoro e Esforça ou o Gomoro e Maxime Domingues. Esse suíço vai pedir passagem. Ele mostrou em poucos minutos, domingo contra o Palmeiras, que ele tem qualidade. E ele vai nos ajudar também. Paulinho faz muita falta, seria talvez esse cara, o 8 ali, para entrar e dominar o meio-campo. Mas ele ainda não está de volta. Então, mas nesse momento, o Coutinho pede passagem e o Payet está pedindo para ir para o banco. O Payet custa muito caro pelo pouco que ele está entregando. Pô, Fábio, mas você sempre defendeu o Payet, você sempre falou da importância do Payet e continuo falando da importância dele. Só que eu não posso olhar as atuações dele e achar que está tudo normal. Um jogador que custa 1,5 milhão por mês ao Vasco, é o camisa 10, é o cara que você tem que pensar o jogo, não entregando na intensidade que o futebol brasileiro exige e participando pouco dos lances de gols, não pode estar como titular. Ah, ele desanimou. Não pode desanimar. É só lembrar no final do mês. Assim, o futebol tem algumas coisas que parecem normais. Ah, o Payet desanimou. Ah, o Payet está fora de forma. Ah, o Ryan é menino. Nada disso, torcedor. Imagina você na sua empresa, tem um ótimo salário, você é um dos principais salários da sua empresa, você desanimar, você perder a forma técnica para trabalhar. Não. Ah, você está começando agora, então não pode ser cobrado. Então o seu salário é compatível à sua idade. Eu, quando era mais novo, tinha um salário compatível com a minha idade. Então, assim, o futebol não pode permitir passar a mão na cabeça e achar tudo legal, não. O Payet, nesse momento, para mim, ele é reserva. E o Coutinho, com mais uma semana de treinamento, tem que começar como titular. Ah, mas não vai aguentar o jogo todo. Beleza, aí o Payet entra no segundo tempo. E numa boa, falei ontem no Na Conta e repito aqui, passe, virando a cara, a 2 metros de distância, não faz nada. Só graça. O meu amigo, meu irmão, meu afilhado de casamento, o Rodrigo, falou exatamente isso. Falou, Fabinho, pô, no futsal legal, vira a cara, brincadeira, no futevôlei, mas no futebol que precisa da intensidade no Brasil, ele não consegue render. E é verdade. Qual o chute fora da área que o Payet dá? Dá 3 chutes na direção do gol por jogo? Não. Ele deixa na cara do gol os adversários, os seus companheiros o tempo todo? Não. O que ele faz? Cobra a bola parada, escanteio e falta. Mas joga para a área. Eu vou lá e cobro também. É muito pouco. Para 1,5 milhão, é muito pouco. Espera-se o quê? Muito mais dele. Nesse momento, para mim, Coutinho titular domingo e Payet no banco. Não sei o que o Paiva vai fazer durante a semana. Bom, para a gente fechar o nosso vídeo e falar sobre decisões, né? Ontem foi divulgado o VAR. Há muita discussão e eu respeito todos os pontos de vista. Grandes amigos meus mandando mensagem, ex-árbitros, cada um para um lado. Eu sigo com a interpretação que foi do VAR, inclusive. E muita gente vai me massacrar aqui nos comentários, mas, gente, de boa. Eu acho que o debate é super saudável. O Vanderlan está recolhendo o braço. Infelizmente, a bola bate na mão dele quando ele está com o braço junto ao corpo. A mão está colada ao corpo. Se ela está no caminho e pega, pênalti. Ah, mas ele marcou fora. Aí o VAR chamou e falou, bonitão, foi dentro da área. Mas não era o caso, já estava colado ao corpo aqui, ó, na parte de trás, nas costas dele. Essa é a diferença. Até mostrar um lance do Léo, que para mim é um absurdo e uma covardia. Contra o São Paulo mesmo, marcou pênalti, só que o Léo estava assim, vou suspender a mão, tá? Era mais baixa. Estava aqui, aberta ao corpo, que eu acho um absurdo porque não tinha tempo de reação, porque estava muito próximo. O árbitro deu pênalti. Esse não, estava colado ao corpo. Se fosse no trajeto, sim. E o árbitro de vídeo chamou exatamente para mostrar isso ao Klein. E ele foi lá, anulou, segundo alguns árbitros, corretamente. Outros ex-árbitros, não. Até um grande amigo meu, Marquinhos, fala, Fabinho, tinha que estar com a posição de sentido, aquela posição braço reto, não braço aberto. Mas ninguém corre com o braço reto. É o movimento natural da corrida, o cara saltou, lembrou, botou para trás. Se pega aqui no cotovelo, pênalti, não tem nem desculpa.
Pegou na mão. Mas ok, a discussão vale. O que não vale, olhar para esse gráfico aqui, e falar assim, cara, não é possível. O time que tem mais decisões desfavoráveis é o Vasco. O VAR chama, mudou. Será que o Vasco, realmente, esse lance, por exemplo, ok. Mas, por exemplo, esse do São Paulo. Pô, cara, olha só, não dá tempo de reação. Muda, não dá pênalti. O cara foi lá e manteve. Então o Vasco tem mais decisões desfavoráveis, são 6 contra as favoráveis. O que muda? Ah, não marcou. Ah, não, era pênalti. Ou marcou pênalti. Cara, o Palmeiras é o mais beneficiado, o Vasco é o mais prejudicado. O nível de arbitragem é ruim? Sim, é péssimo. Muda com a tecnologia? Não, a tecnologia veio para auxiliar. Em alguns casos ela ajuda muito, mas o olho humano continua ruim. Falta treinamento, falta condição técnica para quem avalia. Mas, sinceramente, o Vasco ser o time mais prejudicado nas decisões de VAR, isso é um fato. Por que no domingo o árbitro de vídeo não chamou na pisada que o Veiga deu no Esforça? Por quê? Curioso, né? Ah, o Palmeiras está brigando pelo título. Oda-se. O Palmeiras tem nada a ver com isso, tem um grande time, um grande elenco, um baita treinador. Mas ele não pode ser ajudado o tempo todo. Nem precisa disso. Agora, o Vasco tem que estar atento aos bastidores, à CBF. Não é fazer uma visita para tomar café não, Marcelo Santana e presidente Pedrinha, para apertar os caras. Quem vai ser o árbitro domingo? Quantos jogos ele já apitou? Quantos jogos ele estava fora de rodada? E na Copa do Brasil? Quem vai ser o árbitro? Então tem que apertar os caras, meu irmão. Tem pouca gente boa para apitar grande jogo. É Klein, Daronco e Wilton. Não tem mais. Rafael Klaus, Daronco e Wilton. Não tem mais para apitar esses grandes jogos. Então tem que ser isso, meu irmão. Tem que cobrar os grandes árbitros. Mas o Vasco tem que ir lá não para tomar cafezinho, sim para cobrar. Tá indo para cobrar? Ou tá cobrando sempre pós? Pós esquece, irmão. Rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque sabe que é muito importante a sua participação neste conteúdo. Então a gente vai ficando por aqui, um grande abraço no teu coração, até o próximo vídeo.